A ideia é um laboratório que se insere dentro do INSPER para atuar em conjunto, de maneira inter e multidisciplinar, com as outras áreas de conhecimento da escola, usando a forte base de dados e evidências que a escola trabalha para formular e desenvolver metodologias para os desafios urbanos. Então, o Laboratório Arquifuturo de Cidades ele tem mostrado a qualidade da sua abordagem pedagógica e uma capacidade de ter influência sobre decisões das cidades. O Núcleo de Habitação e Real Estate quer então produzir cidades mais justas, mais inclusivas, onde as pessoas de fato possam viver juntas. Entender a realidade de mulheres, né, em seus territórios, divulgar o que essas mulheres pioneiras nos espaços urbanos, né, estão fazendo, os trabalhos, principalmente em comunidades, né, de baixa renda e favelas, e discutir políticas públicas atreladas às necessidades das mulheres e dos seus territórios. Sair da insurgência para a formalidade e da formalidade para o entendimento também que é possível ter um equilíbrio acadêmico, teórico e também prático. Uma cidade que cresceu levando seus moradores para cada vez mais longe e concentrando o trabalho, a oferta de emprego em pequenas áreas, tem muito mais problemas de mobilidade do que uma cidade que se descentralizou de maneira mista. Então a gente participa de estudos e pesquisas também com os outros núcleos de regulação urbana, de urbanismo, enfim, há uma interdisciplinariedade muito grande dentro do laboratório. Por isso que se você precisa fazer analogias entre a saúde e outras áreas da administração pública e principalmente formular políticas que vão ajudar a transformar a cidade, não só em mais agradável, mais sustentável do ponto de vista energético e, consequentemente, também mais saudável para todos nós. Nosso papel é exatamente difundir, exteriorizar todo o conhecimento que é produzido no laboratório e também divulgar naturalmente as suas atividades acadêmicas, cursos, webinários, etc. O núcleo de coordenação trabalha, portanto, em consonância também com a área de comunicação do INSPER para ajudar a difundir e ampliar o acesso do grande público a todo o conteúdo, a toda a produção de conhecimento que nós temos dentro do laboratório. O que é arquitetura na cidade? Acho que para entender talvez o objetivo desse núcleo é importante talvez contextualizar o que é arquitetura na cidade, que trata e ocupa-se dos elementos e dos sistemas das formas urbanas, talvez mais simples, como a qualidade de uma calçada, a distribuição espacial de uma rua, a diversidade de um prédio, ou a configuração de uma quadra, até a distribuição talvez dos parques, ou dos empregos e a moradia dentro de uma cidade. Então, a primeira coisa, nós queremos simplificar as leis para que elas deixem de atrapalhar o bom desenvolvimento urbano, né? E de outro lado, a gente quer ver o que pode ser trazido de experiência, até de outros países, coisas que estão dando certo, que possam ser incorporadas na legislação brasileira. Nós, como núcleo, temos a responsabilidade de quebrar o paradigma da academia no seu trabalho com territórios. Dessa ideia da academia chegar sempre com as soluções prontas e não valorizar e não incluir o conhecimento local para construir soluções que sejam mais efetivas e que de fato enderecem as dores da comunidade. Essas experiências, né, são de vários tipos, em várias áreas do conhecimento, em várias áreas da vida das pessoas. Algumas delas com apoio de políticas públicas, apoios de ações mais integradas, outras infelizmente não, algumas que foram feitas isoladamente, mas que têm como característica principalmente o protagonismo da ação desses coletivos, das pessoas que vivem a questão e que querem atuar no urbanismo, querem atuar nos seus territórios de maneira a transformar esses lugares. Que tem justamente essa perspectiva de trabalhar esse conceito de urbanismo social olhando para um conjunto de questões da cidade, né? Então é uma turma de alunos que mistura pessoas que vêm de trajetórias, de militâncias em projetos sociais, projetos de urbanização, com pessoas, com gestores públicos. Para os alunos foi muito importante, porque aqui no INSPER a gente tem 2 prédios e entre eles tem essa Rua Beirabi, que é onde aconteceu o Parking Day.
E o entorno, de certo modo, era um lugar onde as pessoas geralmente só passavam, nesse dia se tornou um lugar onde as pessoas se encontravam. Então, isso resume muito sobre o que é a cidade. A cidade é um lugar onde a gente se encontra e tem troca de saberes e troca de experiências e culturas. E a gente, ali no Parking Day, a gente trouxe isso para o espaço universitário, que era bem interessante para a gente, porque a gente deu ainda mais esse sentimento de campus para a gente. Então, esses projetos são muito legais para a gente, repensar a nossa relação com o espaço e também conseguir participar ativamente de como está sendo construído o nosso ambiente. Então é muito legal a gente pegar, por exemplo, coisas que a gente está aprendendo na faculdade, estatística, e tentar aplicar esses conceitos para transformar o espaço em volta da gente. E ter a noção de que o espaço público também é nosso e nele não é só de passagem é algo fundamental para a gente poder refletir sobre outras coisas da nossa vida. Seja a gente andar na rua e perceber as coisas ao nosso redor e não só tentar chegar no ponto A ou ponto B, como a gente geralmente faz. Eu acho que a grande lição é o quanto o núcleo, o Arquifuturo, a partir dessa proposta, desse curso de urbanismo social, é exatamente poder juntar esses grupos multidisciplinares, que a gente pode trabalhar um processo de construção mais participativo, mais solidário, na via de mão dupla, no indo e vindo, e entender que uma construção acadêmica ela é para além da teoria, mas é a prática. O curso foi muito importante para mim, porque a gente tem a vivência, né? A gente pratica diariamente aqui no movimento, mas conhecer outros territórios, outras pessoas que também, às vezes, passam pelo mesmo processo que a gente, a troca de saberes, a troca de territórios que têm problemas, dificuldades, trazer experiências, levar nossas experiências e trazer as experiências deles foi muito importante. Eu acho que o maior aprendizado que eu levo, principalmente, foram as aulas onde a gente mergulha no diagnóstico da comunidade através de dados, né? Desde os dados para entender aquele território de forma mais aprofundada, até os dados para a gente conseguir monitorar e avaliar o nosso projeto para verificar o impacto real que ele tem na sociedade. Bem, eu considero a pós em urbanismo social um encontro do Brasil com ele mesmo. Eu vejo as várias experiências no mesmo ambiente sendo transformadas e se transformando para melhor. Então, o impacto que isso tem na vida das pessoas que estão sendo atendidas por essas políticas, por esses projetos sociais, é enorme. E eu vejo como um grande legado para esse futuro que a gente quer que o Brasil viva e certamente viverá a partir dessas experiências, a partir dessas políticas que são aprimoradas e que são transformadas no decorrer da pós.